Olá, então nós vamos para mais um assunto aqui sobre múltiplos e MMC. Né? O que são os múltiplos de um número? Os múltiplos de um número são os resultados de uma multiplicação entre um número e outro. Por exemplo, quando eu digo assim, 4 vezes 5, 20, então quer dizer que 20 é múltiplo de 4, porque um número multiplicado por 4 gerou o 20. Então, nós representamos os múltiplos com a letra M. Então, nós temos aqui múltiplos de 6, múltiplos de 8. Como é que eu calculo os múltiplos de 6? Eu vou multiplicar o 6 pelos números naturais, de 0, não é? Até o que eu pedi. No caso, os múltiplos, eles são infinitos, porque você pode continuar multiplicando infinitamente. Então, eu vou pedir os 5 primeiros múltiplos, os 10 primeiros múltiplos. Então, vamos supor aqui que eu quero os 5 primeiros múltiplos de 6. Então, eu vou sair multiplicando. 6 vezes 0, 0. 6 vezes 1, 6. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. 6 vezes 4, 24. Então, nós temos aqui os 5 primeiros múltiplos de 6. Então, reticências, porque eu sei que os múltiplos são infinitos. E lembrando que os múltiplos sempre se iniciam com o 0. Então, ele não tem fim aqui, os múltiplos, eles são infinitos. Vamos para os múltiplos de 8. Então, nós temos aqui 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 2, 16. 8 vezes 3, 24. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 5, 40. Já passei dos 5, então vou parar aqui. Parei no sexto termo. Então, nós temos aqui os múltiplos de 8. Eu saio multiplicando 8. 8 vezes 0, 8 vezes 1, 8 vezes 2. E o resultado é o que nós chamamos de múltiplos. Mas se eu perguntasse a vocês qual é o menor múltiplo comum? Ó, MMC. Menor múltiplo comum. Ou seja, é o menor múltiplo entre dois números, né? O menor múltiplo comum, ou seja, tanto vai estar no conjunto dos múltiplos do 6, como vai estar também no conjunto dos múltiplos de 8. Qual seria esse número? Ou seja, o MMC, o menor múltiplo comum, ou seja, o menor número que está tanto nos múltiplos de 6 como está nos múltiplos de 8. Seria aqui o 24, não é isso? Por quê? É o menor tirando o zero, que o zero está em todos. Então, o menor múltiplo comum seria 24. Existe essa forma aqui para se calcular os múltiplos, mas também existe a fórmula usual, que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então, eu vou apagar aqui esse 12 e 18 e vou fazer aqui os múltiplos de 6 e 8. Como é que eu vou calcular esse MMC? Só que eu vou calcular esse mínimo múltiplo comum, não calculando os múltiplos. Eu vou fazer a fatoração que nós aprendemos na aula passada, ou seja, usando números primos. Então, eu vou dividir aqui simultaneamente. 6 dividido por 2, que é o primeiro número primo, é o 2, então eu começo por ele. Então, 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Continuo por 2, repito 3 porque não dá para dividir por 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. Por 2 novamente, repito 3. 2 dividido por 2 dá 1. E 3, como é primo, só vai dar por ele mesmo. Então, nós encontramos aqui, né? 1 e 1. Paramos aqui, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos multiplicar esses números aqui primos. Então, o que é que nós vamos encontrar? 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Veja que nós encontramos o mesmo MMC. Tanto dessa forma aqui, calculando através dessa forma, como calculando o MMC na forma de fatoração. Nós usamos mais essa forma aqui, porque é uma forma mais rápida, né? Mais simples de fazer. O dessa forma aqui fica um pouquinho extenso, certo? Então, nós temos que aprender essa forma aqui, né? Que é a forma mais rápida. Vamos para o segundo exemplo aqui. Nós temos os múltiplos de 4 e os múltiplos de 3. Se eu pedir só os múltiplos, o que é que você vai fazer? Você vai calcular 4 vezes 0, 0. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12.
4 vezes 4, 16. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 6, 24. E assim sucessivamente. Vai depender do número de múltiplos que eu vou pedir a você. Vamos calcular os múltiplos de 3. Então, os múltiplos de 3 seria 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. 3 vezes 4, 12. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. 3 vezes 7, 21. 3 vezes 8, 24. E assim sucessivamente, né? Então, calculei aqui os múltiplos de 4 e os múltiplos de 3. Agora eu pergunto a vocês, qual é o menor múltiplo comum? Ou seja, qual é o MMC entre 4 e 3? Então, só é observar qual é o menor número, tirando o zero, que está em todos, qual é o menor número que está nos múltiplos de 4 e nos múltiplos de 3. Seria o 12. Então, seria o nosso MMC, né? O menor múltiplo comum entre 3 e 4. Se eu fosse fazer pela forma usual, então, aqui, ó, pela forma de fatoração, eu ia fatorar. Vou começar pelo 2, que é par. Repetir o 3, 4 dividido por 2, 2. 2 é primo, só dá por ele mesmo. Então, daria 1. 3 é primo, só dá por ele mesmo, daria 1 e 1. E aqui, ó, multiplicando, 12 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. Veja que nós achamos o mesmo MMC. Então, pelas duas formas, nós conseguimos achar o MMC. Lembrando que essa forma de fatoração é a forma mais simples, mais rápida para a gente resolver. E vocês vão agora praticar a nossa atividade.